E desejar boas-vindas aqui a todos os participantes, né? Hoje a gente vai ter um palestrante aqui super legal, é um cara que eu adoro, o Sandrão, para falar de um tema que eu acho que é muito atual, acho que casa muito bem com o momento de todos os nossos negócios, tudo que a gente está vivendo aqui é algo super relevante, né? E aí, antes da gente começar essa reunião, eu estava conversando com o Sandro aqui, lembrando, né? A gente teve a oportunidade no ano passado aqui no Dealer Hub, né, de trazer o Sandrão e o Salibão, né, para um outro evento, né, esse com um foco um pouco mais restrito, né, a gente olhou para os clientes do dealer, né, mas focando em alta gestão basicamente, né, foram 3 encontros, finalizando com um evento presencial lá em São Paulo de um dia inteiro. A gente teve a oportunidade de trabalhar um dos temas, né, de um dos livros, uma das obras, né, que o Sandro e o Salibão são coautores, né, Estratégia do Motor 2, e foi um fórum mais restrito, né? Eu me lembro que na ocasião alguns colaboradores dos nossos clientes, né, mandavam mensagem pedindo para poder participar, e a gente tinha, até pela questão de local, né, uma restrição de número de vagas, né? E nesse encontro de hoje a gente conseguiu ser mais democrático, né? Então possibilitar esse bate-papo com o Sandro, né? Obviamente dentro de uma outra temática tão importante quanto, né? Mas para o maior número de pessoas. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui de forma oficial, né, para os nossos clientes do Dealer Hub, né, aqueles que acreditam nessa iniciativa, na importância dela, né, para os nossos convidados, para aquelas pessoas que estão conhecendo pela primeira vez esse projeto, né. E por conta disso, eu queria falar um pouquinho o que é, né, como que nasceu essa ideia do Dealer Hub, né. Lá atrás, exatos 6 anos, quando a gente começou a rabiscar esse projeto, né? Uma frase que marcou muito e nos guia até hoje é uma frase, né, que é atribuída aqui ao André, né? O André é o CEO do grupo Riveza, né, representantes Volvo Caminhões aqui, e ele trazia a seguinte consideração, né? Nossos pais construíram este negócio, nós, a atual geração, cresceu nele, né? Mas não sabemos se os nossos filhos conseguirão viver desse negócio no futuro, né? Diante dessas adversidades que são naturais em qualquer segmento, em qualquer mercado, né? Como continuar sendo relevante, né? E o dealer, ele nasce muito com essa vocação de auxiliar as concessionárias, né, a continuarem sendo relevantes num contexto, num cenário onde as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Então, o dealer, ele é um hub de inovação com uma vocação exclusiva e efetiva para a cadeia de distribuição automotiva. Aqui a gente não vai discutir o setor automotivo como um todo, a gente não vai discutir coisas extremamente genéricas, a gente olha a inovação que dá resultado aplicada exclusivamente na cadeia de distribuição automotiva. Então, o hub, ele funciona como um grande centro de gravidade, onde esses diferentes atores, né, se unem para trabalhar a inovação, né, com esse foco na geração de resultados, para ajudar a cadeia de distribuição automotiva a ser cada vez mais eficiente nas suas entregas, né, e pensar também essa dinâmica de futuro, né, como que a gente segue sendo relevante num contexto de mudanças tão rápidas, né. Hoje o dealer, ele é composto por 8 clientes, né, a gente tem 8 importantes grupos, né, de concessionárias, o Grupo Riveza, a Trackbel, o Grupo Treviso, a WLM, o Grupo Rovema, a JGV, o Grupo Rota, o pessoal da Baimoto também. Essas 8 empresas, né, somadas representam aqui mais de 15 bandeiras diferentes, né? Então, um grupo de empresas, né? E a gente tem representantes aqui de caminhões, do segmento de leves, de moto, de máquina agrícola, né? Construção civil, maquinário de construção civil, todo mundo coexistindo dentro de um mesmo espaço, entendendo que tem dores que são semelhantes, independente do segmento específico de atuação. E dessa junção, dessas conexões estruturadas, né, a gente gera resultado para ajudar a mover esse ponteiro. O dealer hoje ele fica sediado em São Paulo, né, o nosso escritório é no Cubo Itaú. O Cubo é hoje o principal equipamento de inovação da América Latina. Esse prédio inteiro é dedicado à conexão dessas startups com essas grandes companhias, né? E o nosso projeto não poderia estar num ambiente melhor para se trabalhar a inovação. Mas independente da gente estar sediado lá em São Paulo, né, a atuação do Dealer Hub junto com os clientes
ela tem aplicação em todo o país. Então, sua empresa pode estar no norte do país ou no sul, enfim, em qualquer localidade desse território nacional, o dealer ele tem a capacidade de atender. Muitas das nossas dinâmicas ocorrem de forma virtual, né, no modelo online, né, algumas presenciais, quando necessárias, acontecem no nosso escritório em São Paulo, ou dependendo da demanda, dependendo da atividade que a gente estiver realizando, o time do dealer vai até o nosso cliente, né? Mas o que, que a gente faz, então, Rodrigo? O dealer é um ponto de encontro para que esses diferentes atores se conectem? Mais do que isso, a gente trabalha de forma muito orientada a partir de cultura. Como é que a gente, antes de trabalhar a inovação, a gente prepara o seu time para que realmente os colaboradores estejam preparados para poder lidar com esse contexto diferente, entender quais são as ferramentas que podem ser trabalhadas e utilizadas no processo de inovação, a aplicação disso de forma correta, né? Então, como que esse time se prepara, né? Mais do que as ferramentas, como que a gente traz conteúdos como esse, que vai ser ministrado no encontro de hoje, para preparar essas pessoas para estarem cada vez mais adequadas a essa nova realidade. A gente vai trabalhar a eficiência junto com vocês. Então, através da inovação, a gente entende quais são os problemas, quais são as dores, e a gente vai buscar soluções que podem, por exemplo, né, ajudar o seu negócio a vender mais, a reduzir custos, né, a aumentar a percepção de valor do seu cliente, né, em relação ao seu produto, à sua prestação de serviço. E, por fim, a gente tem um aspecto de olhar para o futuro, que a gente chama aqui de novo, né? Então, como ajudando a melhorar o que está estabelecido hoje no negócio, o que está doendo através da inovação, a gente também cria esse olhar para o futuro. Como é que a gente cria novos negócios, como é que a gente entra em mercados distintos e como é que a gente assume esse protagonismo, né, para o futuro. Então, o melhor conceito aqui de motor 1 e motor 2, né, ou ambidestria organizacional, tudo isso que a gente faz em todos esses pilares é sempre focado no resultado. Então, tudo isso que a gente se propõe a desenvolver junto com vocês aqui dentro do dealer tem que estar sempre orientado para resultado, né? E todas essas atividades que eu mencionei ali naqueles 3 grandes clusters, né? A gente tem uma dinâmica, uma rotina de trabalho que é desenvolvida pelo time do Hub junto com os times de vocês no dia a dia. Então, um contexto de diferentes frentes de trabalho para a gente poder gerar esse resultado ao final. Bem, dito isso, né, e tentando entender qual seria uma resposta para aquela pergunta do André lá do início, né? Como continuar sendo relevante, né? A gente entende que o negócio de vocês, as concessionárias, elas têm uma tradição, um legado enorme. Foi isso que ajudou vocês a construírem esses negócios que hoje empregam várias pessoas, são responsáveis pela distribuição dos principais veículos, das principais montadoras do país e de fora do país, né? Então, é muito relevante tudo isso que foi feito até hoje. Mas num cenário onde as coisas mudam com uma velocidade cada vez maior, né, a gente acredita que é a inovação que ajudará vocês a seguirem, né, adiante. Se isso tudo que eu te falei, se isso tudo que a gente conversou até agora faz sentido para você, para o seu time, para o seu negócio, por favor, me contate. Vai ser um prazer poder te apresentar em mais detalhes o dealer e como a gente vem ajudando essas concessionárias, né, nos seus desafios diários, né? Eu deixo aqui meus contatos, na sequência também eu vou disponibilizá-los aqui no chat. Por favor, me chama. Quem sabe a gente não toma um café lá na sede do dealer em São Paulo. Dito isso, pessoal, eu gostaria de passar, Sandrão, o bastão para você. É uma honra tê-lo novamente aqui conosco no palco do Dealer Hub. O comando dessa turma aí está todo com você. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade e por nos prestigiar aqui mais uma vez com a sua presença. Eu que agradeço, meu caro. Bom dia, boa tarde, né, a todas, a todos. Oportunidade muito legal, olha, um grupo bem interessante para a gente fazer essa conversa e integrar. Olha, tá com carona na fala do Rodrigo aqui, né? Como perpetuar esse legado no ambiente de profundas e intensas transformações, né? Esse acho que é o grande ponto. E eu preparei um papo aqui para vocês, vou resgatar alguns temas que nós já conversamos juntos antes, mas sobre uma perspectiva nova. Deixa eu dar um contexto para vocês sobre qual que é o que nós preparamos aqui para esse nosso papo. Deixa eu
compartilhar aqui a minha tela com vocês para ver se tá tudo certo aqui. Peraí, deixa eu desativar aqui. Pessoal, veja, o que nós temos? Existe uma perspectiva que tem muito chamado a nossa atenção, né? Quando eu digo nossa, é porque vocês sabem que boa parte dos projetos que desenvolvemos, que eu desenvolvo é com meu parceiro Zé Salibneto, Salibão, que vocês conheceram, e que tem chamado cada vez mais a nossa atenção desde que nós começamos essa jornada, né? Só para quem não me conhece, como eu tenho trabalhado essa perspectiva de conhecimento, hoje sou autor de 11 livros de negócios, indo para o 12º, que é justamente o tema da nossa conversa. Essa jornada começou lá atrás, em 2018, com Gestão do Amanhã, e hoje é esse compilado aí de temas que a gente incansavelmente estuda todos os dias para buscar trazer a vocês um conteúdo que seja relevante no ambiente com profundas e intensas transformações, né? Toda a nossa obra versa sobre esse tema da adaptação a esse novo mundo, e o meu grande objetivo, missão de vida, é compartilhar esse conhecimento para contribuir para que as pessoas se adaptem com sucesso a esse novo mundo. O que é o contexto que está centrado tudo isso? Vocês terem uma noção, essas obras hoje, para nós, é muito orgulho, né? Muita honra. Já venderam quase 2 milhões de cópias, né? O que, inclusive, combate um mito que nós não temos pessoas interessadas em conhecimento de gestão no Brasil. Pelo contrário, o que me parece é que existe a demanda, só que para o conhecimento qualificado, é isso que nós buscamos trabalhar no nosso dia a dia. Minha gente, quando a gente fala dessa perspectiva que o Rodrigo trouxe, perpetuar legado, inovação, nós estamos diante de um dos maiores desafios que nós temos nos deparado ao longo dos últimos anos, até século. Me recordo que numa conversa que nós tivemos, inclusive com o André na nossa conversa, no nosso encontro no ano passado, eu dizia o seguinte, né? Muitos de vocês, sobretudo quem é empreendedor aqui, é a segunda, às vezes até a terceira geração do negócio de vocês. Pela primeira vez na história dos negócios, a nova geração se depara com um desafio maior do que o anterior, não desprezando toda a jornada que trouxe cada negócio até hoje. Essa é uma realidade, porque o mundo empresarial, na realidade a sociedade, né? Mas o mundo empresarial nunca esteve envolto de tantos desafios como atualmente estamos envoltos. Nós estamos falando de temas como questões geopolíticas que afetam a tudo e a todos. Nós não sabemos quais são as relações que vão existir, por exemplo, nas batalhas tarifárias dos Estados Unidos, impacta diretamente o nosso negócio. A guerra atrapalha as cadeias de valor, tem um impacto direto. Isso nunca houve. Geopolítica era um tema circunscrito a um contexto mais específico da política. As questões relacionadas à tecnologia, agora com inteligência artificial, nem se diga. O que a gente percebe claramente é que hoje, na realidade, o número de opcionalidades à disposição de um executivo, de um líder, de qualquer executivo, ele tende ao ilimitado. Quer dizer, tende ao infinito. Tem muitas opcionalidades. Agora, isso também se configura um desafio, porque como ser bem-sucedido em tantas alternativas disponíveis? Como separar ruído de sinal? Para responder essa questão, eu e o Salib estamos, ao longo dos últimos anos, procurando estudar o que está por trás das empresas mais bem-sucedidas da atualidade. Aquelas empresas que conseguiram adquirir um ritmo de crescimento escalável, que crescem no nível de 2 dígitos. O que está por trás dessas organizações? Né? Qual que é o elemento comum nessas empresas? Né? E isso nós temos estudado aos últimos 8 anos, eu diria. Né? E aí nós deparamos com um contexto de um conteúdo que não é novo, inclusive, mas que ele tem uma adaptação e uma adequação enorme para esse nosso mundo, que é o conceito do flywheel. Para nós está claro que por trás das principais organizações que são protagonistas da nova era, de alguma forma está presente esse conceito. E por que ele é tão relevante para os dias atuais? Veja, crescer na faixa de 2 dígitos por ano, dobrar de tamanho a cada 3 anos, era algo não recomendável. Basta lembrar que Jim Collins, inclusive, que é o autor que criou o conceito do flywheel,
numa das obras dele, no Feitas para Vencer, ele comenta, não, uma organização não pode crescer acima de 20%, isso é contra a natureza da organização. Então, como você me explica empresas como o Boticário, que nos últimos 3 anos dobraram de tamanho, as empresas digitais que crescem de forma escalável, né? E não param de crescer, tanto que você nota o efeito dos valores de mercado, os valuation dessas empresas, é algo que a gente nunca podia imaginar. Por trás disso está um pensamento, por trás disso está um modelo de negócios que consegue suportar essa tese. E qual que é o nosso principal achado? Isso é aplicável para qualquer organização que está aqui nessa sala. Esse é o tema do nosso próximo livro, o Flywheel. O que é o Flywheel, pessoal? Olha, começando do começo, né? O Flywheel, na realidade, é uma metáfora. É uma metáfora, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que foi desenvolvida por Jim Collins, né, um dos principais pensadores da gestão, e ele se utilizou de uma analogia com o flywheel, que era um grande disco de metal lá dos anos 1800, que suportava e fazia mover a primeira locomotiva a vapor, que é esse desenho aqui, essa representação que vocês estão aqui acompanhando. Então, que era o flywheel? O flywheel é essa grande esfera de metal de 2 toneladas. E qual que é a alusão? Bom, para tirar essa esfera de metal da inércia, demanda muita força. Existe uma inércia negativa que faz com que seja demandado um esforço enorme para que essa esfera se mobilize. Porém, na medida em que ela começa a se movimentar, o contrapeso do lado de fora começa a fazer efeito e todo o esforço que você faz, ele tende a diminuir na medida em que a inércia positiva ganha tração. Esse é o grande ponto do flywheel. Uma outra alusão a gente pode fazer a uma grande bola de neve. Esforço enorme para ela sair do lugar, mas quando ela sai do lugar, a inércia negativa se transforma em inércia positiva, ela adquire o momento e aí ela ultrapassa as barreiras. Então, os dois conceitos centrais que a gente tem aqui no Flywheel, né, nessa locomotiva que é a grande física dos negócios, é o uso da energia cinética rotacional, onde o esforço inicial é brutal, tem uma fricção muito grande, mas quando ganha tração e fluidez, ela acaba gerando uma velocidade limitada, e aí você tem essa ideia de que esse crescimento se torna sustentável não por saltos episódicos, mas pelo acúmulo disciplinado desse momento. O Jim Collins pega essa alusão para descrever como esse efeito se dá nos negócios, né? E aí ele cria o que ele chama do efeito flywheel, né? Na verdade, o efeito flywheel é o título, inclusive, do nosso próximo livro, né? Como eu disse, ele vai chamar efeito flywheel. Vamos lançar agora em junho, né? Que é o seguinte: os negócios de uma organização, quando bem estruturados, obedecendo esse ritmo, de forma azeitada e organizada, eles funcionam como a locomotiva. Essa roda ela começa a acelerar de forma cada vez mais rápida, criando um impulso inexorável até chegar a um ponto de ruptura ou escape onde tudo é possível. É evidente que esse conceito se aplica com muita frontalidade às empresas digitais. O iFood aqui no Brasil, né, como exemplo, quer dizer, quanto mais restaurantes eu tenho na minha plataforma, mais atraio motoristas interessados, entregadores interessados em fazer o trabalho delivery. Quanto mais restaurantes eu tenho, atraio mais clientes. Quanto mais clientes eu tenho, mais eu atraio esses motoristas. Quanto mais motoristas eu tenho, mais entregas eu tenho, mais eu sou atraente para outros restaurantes. E aí essa roda vira de uma forma exponencialmente crescente. Mas o que a gente quer trazer para vocês é que essa tese não serve só para o mundo digital. No nosso livro, por exemplo, a gente vai contar a história aqui do Brasil de Boticário, de CIMED, nós vamos contar a história de empresas da área industrial. Mais importante do que tudo é o entendimento do método e como ele pode se aplicar ao seu negócio. E ele parte de um princípio essencial, que é o princípio primário dessa tese. Nós estamos, vamos lá, pessoal, esse é um conceito importante. Durante toda a nossa jornada nos negócios, nós nos habituamos a desenvolver um modelo muito orientado ao velho e bom funil, o velho e bom funil de vendas, né? Para quem é como eu, egresso da área comercial, onde eu tenho marketing,
que vai empurrar, né? O marketing vai fazer o push. Por meio desse marketing, eu atraio clientes para o meu negócio, para minha concessionária, para o meu ponto de vendas. Esses clientes entram nesse funil, parte deles eu converto, se transforma em venda e boa, né? O cliente, nesse modelo, é o resultado final do esforço. Mas o meu esforço sincero, quando eu vendo o bem a ele, seja um equipamento pesado, um caminhão, um utilitário, um carro, uma moto, um trator, acaba o processo e eu só vou encontrar ele de novo quando ele for fazer uma nova compra. Bom, essa é muito fácil. Tanto que nós, e toda a indústria automobilística, né, com destaque a indústria de utilitários, foi a grande precursora do modelo do que nós conhecemos como marketing, né? GM, Ford, são os precursores de sistema de gestão e, como tal, desenvolveram uma capacidade incrível de fazer marketing, de novo, fazendo um esforço grande de mídia massiva, atraindo o cliente e pronto. Sempre funcionou assim. Para quem de vocês trabalha com marketing, no passado havia até uma nominação, a mídia da mãe. Eu vou fazer campanha no Jornal Nacional na Globo, faço aqui um jornal local, o Globo no Rio, o Estadão em São Paulo, Veja como revista de um semanário forte, faço uma mídia massiva, empurro e vai vir. O lead vai vir, quando chegar aqui, meu vendedor converte. É ou não é? E depois o cliente chega, acabou. O tempo isso foi mudando, mas o mindset continua mesmo. Qual que é a diferença do flywheel? O flywheel, ao invés de ter um modelo de funil, um modelo hierárquico, né? Um modelo verticalizado, o flywheel é um modelo circular. Lembra da alusão da esfera lá, da locomotiva, né? Então, o flywheel, ao invés do cliente estar na ponta, ele está no centro. E eu vou desenvolver atividades orientadas ao cliente, começando por adquirir clientes. A partir da aquisição deles, eu engajo. A partir do engajamento, eu tenho excelência operacional. E quanto mais eu fizer esse processo, mais eu aufiro ganho do cliente. Eu capturo o valor do cliente. Dando spoiler de toda a nossa fala, é quando você alia todo o esforço gerado para comercializar produtos com serviços subjacentes no negócio de vocês. Ou quando você cria motores 2, onde você pode capturar esse valor, eu vou mostrar isso de uma forma bem clara e concreta para o negócio de concessionárias, né? Eu vou fazer agora para vocês uma demonstração prática do que é o Flywheel, com um exemplo prático, o um exemplo mais tradicional, e no final eu vou abrir para vocês uma reflexão inicial sobre como ele se aplica ao projeto de vocês e depois a gente vai poder interagir com vocês tirando dúvidas. Qual é o caso de livro do Flywheel, né? De onde surgiu esse tema? Para contar essa história, tem uma história saborosíssima que nós descobrimos nas pesquisas para escrever o nosso livro, né? Que é pouco conhecida. Essa história remonta ao final dos anos 90, começo dos anos 2000, na época do frenesi das .com, né? Ou ao que foi conhecido como a bolha das empresas .com. Nessa época, surgiram, emanaram do ambiente lá, sobretudo do ambiente de startups do Vale do Silício, surgiram empresas incríveis, as chamadas startups. As startups surgem dessa época, entende, né, pessoal? No final dos anos 90. Surgiram empresas incríveis ali nos anos 90, né? Algumas dessas empresas, elas foram promovidas ao status das queridinhas do mercado. As empresas que seriam dominantes, né? E eu me lembro que tinham 5 empresas que eram as top 5, que estavam em todas as listas das empresas que iriam dominar o mundo. Aliás, é curioso que boa parte dessas 5 não existem mais. Mas eu estava falando de American Online, de Yahoo, né? Eram empresas que tinham se apropriado do ambiente digital, da internet. Uma delas não era a Amazon. A Amazon era o patinho feio. Uma delas era o eBay. O eBay. Quem era o eBay, né? O eBay ele surgiu na mesma época que a Amazon. Ali a Amazon foi fundada em 94 pelo Jeff Bezos, o eBay em 95. E o eBay ele foi fundado com um propósito que era muito peculiar àquele ambiente na internet. Eu não sei se todos vocês têm essa perspectiva, mas quando a internet surge, ela trouxe consigo um idealismo
que era o idealismo onde iríamos ter um mundo onde não haveria intermediação. Um mundo onde todos poderiam interagir com todos sem gatekeepers, né? Sem porteiros, sem ninguém, né? E o fundador do eBay, um indiano americano, né? Esqueci o nome dele, Pierre, enfim, ele funda o eBay com o seguinte propósito: eu vou desintermediar o processo de transações de bens. A partir de agora, ninguém precisa mais de loja, de nada. Se um de vocês quiser vender alguma coisa para o outro, eu vou intermediar isso, você vai vender sem intermediário. Sem intermediário nenhum. Então, assim, se eu quero vender um celular, eu coloco lá na plataforma, o Rodrigo quer comprar, o Marcos quer comprar, o Gustavo quer comprar, fazem leilões, quem fizer o leilão maior leva o produto e pronto. O eBay surge com uma ideia libertária, né? A ideia do mundo sem intermediários. E óbvio que quando ele surge com uma estrutura também de negócios muito apetitosa, né? Porque ele era uma plataforma, um negócio asset light. O que eu quero dizer com isso? Ele não tinha estoque, a logística não era por conta dele, era por conta do cliente. Ele entendia que quem comprava e quem vendia iriam se resolver por meio dos ratings. A própria plataforma iria definir quem era bom, quem não era bom. Então, ele só fazia ali a intermediação, capturava parte desse valor e como se foi lucrativo desde o começo, né? Era um modelo leve, sem estoques. Olha que interessante. A Amazon surge também na mesma época. Só que a Amazon surge, na sua origem, com outra proposta. A Amazon, na realidade, na sua origem, era um e-commerce, não um marketplace. Na sua origem, a Amazon era um grande site de venda de livros. E como ele surge com uma outra proposta de valor, ele trazia consigo uma estrutura muito mais alavancada, porque ele tinha que ter estoques, ele tinha que ter gestão ele tinha que ter uma boa previsibilidade de venda, porque ele mobilizava capital na formação de estoques em produtos de baixo valor agregado, mas com uma volumetria importante. Com isso, enquanto o eBay nasce lá com um projeto lucrativo desde o início, a Amazon tinha que se alavancar. E em 2001, a Amazon atinge um endividamento de 2 bilhões de dólares, né? E veja, já estava precificada a diferença das empresas na percepção de valor do mercado. Quando o eBay faz o seu IPO, a valorização é explosiva. Em um dia ele atinge 715 milhões, foi um dos maiores valuations da história. Todo mundo queria comprar as ações de eBay. A Amazon também foi bem sucedida, mas ela não foi com a mesma velocidade. Por quê? Porque as estruturas eram distintas. Em 2001, no final dos anos 2000, começa a acontecer uma tempestade perfeita, o estouro da bolha das .coms. O que acontece com o estouro da bolha das .coms na prática? Há uma redução expressiva das fontes de investimento. O mercado secou, retraído, né? A bolha estourou, muitas empresas quebraram. Opa! Só que a Amazon tinha um problema. Ela tinha uma operação alavancada, não lucrativa, um endividamento de 2 bilhões e continuava precisando de caixa. Nessa época, foi muito legal. Eu tenho até esse material. Quem se interessar é só fazer uma pesquisa, mas também tenho ele. É a origem de dos capítulos do livro. Um analista em específico, havia um analista indiano, Sudra, que esqueci o nome dele, do Solomon Brothers, um dos caras mais conceituados de Wall Street. Ele fazia reportes, né, financeiros sobre as principais empresas digitais. Ele faz um da Amazon muito estruturado. E nesse reporte ele mostrava por A mais B que a Amazon, até julho de 2001, iria quebrar. Ele não fala que ia quebrar, ele fala o seguinte: até julho de 2001, a Amazon não teria capital para manter o negócio dela vivo. E aí se forja um termo que virou popular em todo ecossistema empreendedor, Amazon.bomb. Então, enquanto uma era bombadíssima, a outra virou Amazon.bomb. Esse título, inclusive, era uma matéria de Wall Street que falava que a Amazon era uma falácia, que a Amazon ia quebrar, que a Amazon era uma grande bolha. 94, as duas foram fundadas, 97 fizeram o IPO, 2001 a gente estava nesse contexto. A queridinha e a outra, a empresa desacreditada. Damos um salto no tempo. Esse número já está até desatualizado da Amazon, né? Está batendo 3 agora. O que aconteceu depois de todo esse período aí, dando um salto para o presente, né?
Hoje, o eBay vale cerca de 40 bilhões de dólares. É uma empresa bem-sucedida, evidente que é, mas em nada se assemelha ao que se transformou na Amazon, né? Valuation de quase 3 tri, mas não precisa ser muito, não precisa fazer muita pesquisa para entender que o eBay ficou circunscrito ao mercado local, com uma lógica de valor muito específica, enquanto a Amazon explodiu no mundo todo. O que aconteceu? É agora que a gente vai correlacionar os temas do Flywheel com a história da Amazon. Deixa eu só compartilhar com vocês de novo, porque eu não sei se eu deixei o áudio ligado. Deixei sim. Vamos lá. O que aconteceu de fato? Ó, tem um videozinho aqui que eu adoro, pessoal, que mostra a jornada da Amazon nesse período. One day in 2001, Jeff Bezos sat in his office watching Amazon burn through $1 million every single day. The stock had crashed 90%. Wall Street was calling them Amazon.bomb. He'd just fired 1,300 employees. The company had weeks, maybe months before bankruptcy. Then Bezos had an idea that sounded absolutely insane. What if, instead of protecting their platform from competitors, they invited them in? Let rival retailers sell products directly on Amazon, right next to Amazon's own stuff. His executives thought he'd lost his mind. You want to help our competitors steal our customers? Wall Street analysts went ballistic. This will destroy their brand. They're giving up control. Business suicide. Everyone was certain this would kill Amazon. But that was exactly the point. Bezos realized something nobody else saw. The future wasn't about owning inventory. It was about owning the customer. So he built a brilliant system. Competitors handle all the inventory costs and risk. Amazon takes a cut of every sale. Then Amazon reinvests those profits into faster shipping and better service. Each piece strengthened the others. But Bezos wasn't done. While losing millions daily, he made 2 more controversial moves: slashed costs aggressively, closed warehouses, renegotiated every supplier contract. Critics predicted it would tank customer service and drive everyone away. Until Q4 2001, Amazon posted its first profit ever, just $5 million. Tiny, but it proved the model worked. Wall Street was stunned. And nowadays, that crazy marketplace strategy drives over 50% of Amazon's sales. The company's worth $2.3 trillion. The lesson? When you're dying, instinct says, protect what you have. Winners burn it down and rebuild the game. One desperate bet, one counterintuitive strategy, a $1 trillion empire built from the ashes. Esse é o ponto. Essa é a história bacana dessa trajetória toda, né? Agora, como sempre, a gente está sempre buscando enxergar o que está por trás disso tudo, né, pessoal? Porque é interessante, né? Quando um projeto é bem sucedido, você tem uma explicação racional, olha para trás e fala, foi isso, né? Aí eu vou explicar para vocês como por trás dessa virada de chave está o conceito do flywheel e por que ele é tão fascinante. Jeff Bezos, isso está contado, inclusive, pessoal, nessa obra aqui, é um manuscrito fininho. No meu livro vocês vão ter acesso a mais informações, mas esse manuscrito, ó, fininho, de autoria de Jim Collins, ele conta sobre o flywheel. Esse livro nem foi vendido separadamente, ele faz parte do Good to Great, né, do Feitas para Vencer, um livro do Collins, ele conta essa história aqui. Em 2001, o que Jeff Bezos fez, né? Eu posso inferir que ele, no desespero de achar soluções para o seu negócio, ele fala, cara, o que a gente faz? Quais são as soluções? Eu falo, pô, eu vou falar o maior pensador da gestão daquela época, até hoje, muito relevante, mas naquela época muito mais, o Jim Collins, né? O Jim Collins, ele vendeu mais Feitas para Vencer, Feitas para Durar, ele estava no auge. Todos os principais empreendedores, CEOs, iam falar com o Jim Collins aqui no Brasil. Inclusive, quem apresentou o Jim Collins para o meu parceiro José Salib Neto foi o Jorge Paulo Lemann, né? O Jim Collins sempre trabalhou muito com a Ambev, com o pessoal da 3G, Jack Welch, todo mundo. Então, as pessoas, eu vou lá falar com o Jim Collins. 2001. Eles se encontraram no início de 2001, no ápice dessa batalha toda. E aí foi que eu sempre digo, eu acho que o grande mérito do Jeff Bezos foi no meio de todo aquele desafio, daquela tempestade, ele ter confiado nessa perspectiva que foi trazida por Jim Collins a ele, porque o Jim Collins pegou um guardanapo
Em nenhum guardanapo ele construiu aquilo que foi conhecido como o flywheel original da Amazon. Que é esse daqui, ó. Esse daqui é o desenho do guardanapo, pessoal, né? Mas aí eu traduzi para vocês de uma forma mais clara, eu acho que assim fica mais fácil para entender essa representação. O que o Jim Collins falou para Jeff Bezos? Falou, calma, Jeff, calma, calma, tem um jeito aí nessa bagaça. Olha só qual que é a estrutura. Vamos fazer o seguinte, ó. Qual que é o seu flywheel? Qual que é o modelo de negócio que você tem que perseguir? Vamos começar pelos preços menores. Você tem que ter uma plataforma, né, com preços menores. Aqui a Amazon já não vendia só livro, tá, pessoal? Aqui a Amazon já era loja de tudo. Já buscava vender DVDs, já estava evoluindo para um outro modelo, né? Como ela foi lançada em 94, aqui já tinha 6 anos do seu projeto, ela já estava expandindo para a loja de tudo. Ele falou, ó, na sua plataforma você tem que ter produtos com preços mais baixos, preços menores. Essa é a base do seu flywheel. Porém, a partir desses preços mais baixos, qual que é o principal objetivo dessa tese de ter preços mais baixos? E aqui começa a vir os conceitos diferenciados dessa história toda. Com preços mais baixos, isso vai lhe permitir gerar mais tráfego na sua plataforma. Não é com preços mais baixos você vai vender mais, pessoal, é aqui que está o ponto. Com preços menores, você vai gerar mais tráfego para a sua plataforma. Gerando mais tráfego, você vai atrair mais vendedores na sua plataforma, sellers. E aí a Amazon migra de um e-commerce para um marketplace, porque isso vai lhe permitir ter, com mais vendedores, ter um sortimento maior, um portfólio maior de produtos para incrementar a experiência do cliente. Se você fizer isso com capital próprio, você não vai conseguir, nem pelo efeito econômico, nem por uma questão física. Então, com mais vendedores na plataforma, você vai ter mais um portfólio maior, você vai gerar uma experiência melhor para o cliente. Essa experiência melhor vai gerar o quê? Mais crescimento para o negócio, mais vendas dentro da plataforma. Como você vai ter uma estrutura com sellers, você vai conseguir ter uma estrutura de custos mais baixa. Isso vai liberar investimento para ter preços menores. Quanto mais essa roda girar, mais você vai prosperar e crescer de forma escalável. Qual que é a grande Qual que é a engrenagem aqui inovadora para a época? Ou original, vai ficar melhor. Original para a época. É aqui, ó, no conceito de ter mais vendedores. Porque até então as plataformas eram orientadas a estoque próprio, né? E aí ele fala assim, ó, não importa que você vai perder margem ao não vender o produto por si só. Essa margem que você vai deixar de conquistar é amplamente compensada por um volume maior de vendas que vai fazer com que isso gire muito mais rapidamente. Sabe quando eu conto essa história só para exemplificar, né? Eu descobri isso na prática aqui no Brasil, né? Desde 2018, quando a gente lançou Gestão do Amanhã, felizmente a gente com muita frequência, participa de muitas palestras e tal. Imagina que a gente está aqui com o Rodrigo, ele vai fazer um evento grande com 100 pessoas, com o Dealer Hub, com os outros hubs que eles tocam, e fala assim, ó, que a Neo Hub, que a Neo Venture Stock, e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte aqui, cara, que a Neo Hub toca, vamos trazer aqui, quero comprar 100 livros, 100 livros do Flywheel. Eu falava, beleza, Rodrigo, eu não vendo os livros, né? Quem vende é a editora. E indicava o interessado para falar com o editor. Quando ele ia falar com o editor, comprar 100 livros, qual não era a surpresa quando esse meu cliente se deparava com o seguinte contexto? O valor do livro vendido na editora era mais alto do que o da Amazon. Aí ele voltava para mim e falava, Sandro, legal, mas eu vou comprar 100 livros. É mais barato que vai comprar na Amazon. Só que na Amazon você não pode comprar mais de 4 livros, tá? Vejam como tem relação com isso. E eu chegava e fazia o quê? Ia lá para a editora e falava, pô, gente, ajuda aí, né, cara? Pô, estão vendendo 100 livros. E de tanto eu perturbar a editora, o pessoal da editora, o diretor comercial, o Fabrício, um dia ele me chamou e falou, deixa eu te mostrar duas coisas. Ele me abriu uma primeira coisa, o contrato assinado pela editora agente com a Amazon. Nesse contrato existe uma cláusula pétrea imexível. Quem vende pela Amazon não pode arbitrar sobre os preços vendidos na plataforma. Quem define isso é a Amazon. Esse ponto final. Não tem o direito de arbitrar sobre os preços que você vai vender o produto.
Então, ela tem essa liberdade. E outro documento que ele mostrou? A nota fiscal da gente com a Amazon. E mostrava que realmente o valor que a Amazon estava vendendo os meus livros, acho que até hoje é isso, porque nossos livros têm muito giro, é menor do que ele comprava. Por quê, pessoal? Porque ele ganha dinheiro, porque ele tem um algoritmo que mostra que o livro é a porta de entrada, a partir do livro ele entra com o sistema de recomendações, 1/3 das vendas da Amazon hoje é pelo sistema de recomendações, e ele vende outros produtos, e esses outros produtos com maior margem vão fazer essa roda girar. Isso ficou muito mais divertido nos dias atuais, porque eles colocaram uma camada aí que é a camada de publicidade, né? O retail media, a enésima potência. Então, ele pode perder dinheiro com o e-commerce, porque ele monetiza esse cara onde? Vendendo publicidade. Então, se no e-commerce ele tem 2% de margem, que essa é a margem média do e-commerce da Amazon, né? Do marketplace, no e-commerce a margem média do marketplace é 2%, em publicidade essa margem vai para 75%, percebe? E aí ele pode perder dinheiro aqui para... Gente, está distante do negócio de vocês? Margem do produto vendido versus margem de serviços? Mesmo o valor nominal sendo mais baixo, a margem maior compensa. E se eu fizer isso rodar legal, eu tenho um negócio mais atraente. Entenderam onde eu quero chegar? Não é distante, não, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, 50% da receita da Amazon hoje vem do marketplace, das compras que você vai no marketplace. Esses 50% que vem do marketplace, porém, representam, sabe quanto do lucro? 16%. Só 16% do lucro de 4 bilhões de dólares da Amazon vem de... 4 bilhões por quarto. Vem do marketplace. 16% do lucro da Amazon vem de marketplace. Mas ele representa 50% do faturamento? Pois é, os outros 50%, em geral, os outros 50% estão na AWS, Cloud Computing, e em publicidade. Mesmo representando só 50% do faturamento, eles representam mais de 84% do lucro. Eu quero chegar para o negócio de vocês, pessoal. Entendeu onde eu quero chegar? Não é sobre negócio digital, é sobre de negócios. Às vezes a gente se assusta com o valor nominal mais baixo e não entende como você pode fazer essa roda girar de modo a, mesmo esse valor nominal sendo mais baixo, ele pode garantir mais atratividade, mais lucratividade para o meu negócio e um crescimento mais sustentável e escalável. Serviços. Rapidamente, eu quero me debruçar sobre cada elo desse negócio, porque o lance não é você enxergar só o flywheel, o lance é você falar como você leva cada um desses elos. Eu fiz aqui um exercício para a gente. Vamos pegar o elo tráfego, né? Então, qual que é o ponto? Aquele elo preços menores funciona como um imã de tráfego, né? Então, qual que é o ponto? O preço menor não é para vender. O preço menor é para eu atrair mais clientes, mais tráfego. Então, qual que é a minha reflexão? Quais são todas as iniciativas, quais são todas as alavancas que eu posso fazer para ter preços mais baixos? Por isso que a Amazon começou a loja de tudo e vender tudo quanto é produto numa cauda longa imensa e ter alto potencial de captura de produtos em escala. Então, a ação aqui qual é? Eu tenho que ter uma redução agressiva de preços ao cliente. Como reação, esse valor percebido atrai mais clientes. Como resultado, mais tráfego no site. Esse tráfego que eu gero no site, qual que é o ponto? Ele é o ativo que atrai todo o ecossistema, porque esse tráfego vai me atrair quem? Vendedores. Esse é o ponto. Então, no modelo do Flywheel, eu atraía tráfego e convertia ele em vendas. No modelo do modelo Flywheel, no modelo do funil, eu atraí o tráfego e converti em vendas. No modelo do Flywheel, eu atraio o tráfego para quê? Sim, mas antes eu vou atrair quem? Mais sellers. Mais vendedores externos que querem acessar a base. É tornar a plataforma irresistível para terceiros. Quanto mais vendedores eu gero, e aqui começa a fazer toda a magia. A competição entre esses vendedores gera abundância. Mais vendedores, mais sortimento. Uma seleção vasta com mais preços baixos, uma plataforma amigável me gera uma melhor experiência do cliente. Eu tenho uma seleção, eu tenho um inventário infinito, e aí explode meu inventário disponível. Então, pensa de novo nos elos. Mais vendedores. Então, qual que é a reflexão do proprietário, protagonista da plataforma? O que eu faço para gerar maior interesse para vendedores e, por outro lado, a melhor experiência possível para o meu cliente? Eu vou pensar numa plataforma com um clique para pagamento, eu vou pensar numa logística que funcione como um brinco, aí eu vou internalizar a logística para mim, mesmo traindo custo,
como meu foco é a experiência, eu trago a logística para mim, não deixo logística dando sopa, porque meu foco é ter experiência. Porque se eu não tiver experiência, o meu flywheel não roda. Vocês entenderam como a estratégia começa a se desdobrar totalmente a partir da visão do negócio? E aí eu começo a entrar no modelo econômico. Melhor experiência, melhor a retenção, meu LTV aumenta, né? Meu lifetime value do cliente aumenta, mais frequência de compra, cliente bem inserido, gera recomendação, e aí eu tenho um modelo de crescimento, né? Se eu tenho a experiência do cliente atendida de uma forma efetiva, o resultado natural da satisfação é o aumento do volume total de vendas. Então, eu sou paranoico por extrair qualquer fricção que vá atrapalhar a experiência do meu cliente. É aí que começam as diferenças do flywheel para os modelos convencionais. Você pode estar falando, o que esse cara está falando aí? Eu já vendo o serviço há 500 anos na minha concessionária. Não tem nenhuma novidade, né? Previsão, serviços agregados. Sim, mas é um mindset. Eu tenho que ser paranoico na extração da fricção para aumentar ao máximo a experiência do meu cliente e me tornar indispensável para ele, relevante. Eu tenho que aumentar a frequência de impacto com o meu cliente para ele sempre lembrar de mim. Eu tenho que aumentar a frequência de impacto com o meu cliente em momentos que não sejam só momentos da compra, para ele ter um residual positivo do meu negócio. Fazendo isso, não só ele vai comprar mais, como ele vai indicar mais. Vocês entendem que isso não é sobre o negócio digital, é sobre o nosso negócio? E aí a magia se faz, né? Aí sim, aí tem toda a vantagem da camada de serviços. Como eu aumento o meu volume de vendas e tenho uma diluição dos custos logísticos baseado numa estrutura de custos com vendedores terceirizados, eu consigo ter essa estrutura de custos mais baixa e a margem financeira ela aumenta. Claro que o negócio da Amazon, por isso que é tão importante que o Rodrigo falou da inovação, ele ganha mais tração ainda quando eu coloco alguns motores 2 para funcionar como a AWS e agora a publicidade. E agora vocês devem estar vendo, né? Esse é um tema legal para a gente falar, não vou tomar tanto tempo de vocês, mas a Amazon ficou tão eficiente, tão eficiente, tão eficiente em logística que vocês chegaram a ver, semana retrasada ela abriu a logística para qualquer empresa, né? Ela vai concorrer com o FedEx. Então ela está vendendo logística mesmo para empresas que não estão na plataforma. Ela transforma um centro de custo num centro de lucro e faz o flywheel rodar mais ainda porque trazendo logística mesmo para quem não é da plataforma, ela otimiza a sua gestão de custos numa das suas maiores, nas frentes que mais demanda custo, que é a logística. Entenderam qual que é a diferença? E aí eu tenho o ciclo virtuoso, né? Preços menores gera estrutura mais baixa, custos menores permite eu baixar os preços menores atraem clientes, o flywheel gera cada vez mais rápido, ao invés de embolsar a margem extra, a economia gerada pela eficiência é devolvida ao cliente, eu faço isso rodar numa velocidade avassaladora. E aí eu tenho todos os agentes do meu ecossistema, né? Preço menor, tráfego, com preço baixo, eu trago o tráfego, eu atraio clientes, então tem um funil de vendas muito bem estruturado para atrair clientes. Então eu tenho o flywheel como negócio, funil para atrair clientes, o tráfego atrai vendedores, eu tenho outro funil para atrair vendedores, a experiência positiva eu satisfaço o cliente, então eu tenho uma lógica clara aqui de gestão do meu cliente, com isso eu otimizo cada vez mais toda a minha estrutura de custos, o crescimento dilui os custos e me permite reinvestir numa história que não tem fim. Nesse sentido, no funil o cliente é o fim, no flywheel o cliente é o meio. Né? Não é uma linha de chegada à venda do cliente, é um loop de aceleração infinita, o que permite essa empresa que a Amazon, a gente pode falar aqui, dando muitos exemplos, por exemplo, a área de saúde é uma outra frente, outro motor de crescimento da Amazon, outra avenida de crescimento da Amazon, a logística é outra avenida de crescimento, a cloud computing é outra avenida de crescimento, eles estão fazendo agora, por exemplo, processadores, é outra avenida de crescimento, fica imbatível, né? Eu estou falando da Amazon, mas outro caso que a gente vai falar, que a gente pode até conversar aqui, se vocês desejarem, é o caso do Boticário. Né? Empresa brasileira, tradicional, de varejo, que está fazendo a mesma coisa, não à toa, ela triplicou de tamanho nos últimos 3 anos. Então, qual que é a lógica? Lembra aquela pergunta lá, que é essa daqui, né? Por que o eBay vale 38 e a Amazon vale 3 tri hoje? 60 vezes mais. É isso, pessoal. O eBay ficou preso ao modelo de funil. E nada contra, hein? Eu estou fazendo análise de juízo de uma empresa que vale 40 bilhões. É uma empresa vencedora. Uau, claro que é uma empresa vencedora. Claro que é uma empresa vencedora. Estou fazendo análise de juízo. O que eu quero mostrar para vocês é que o eBay buscou um caminho de otimização, otimizando o núcleo.
no seu núcleo central. Estrutura baixa, não quero ter logística, não quero ter nada, bem leve. A Amazon entendeu que eu vou transformar todos os meus excedentes estratégicos num ecossistema gigantesco. O meio desaparece para o sistema acelerar e aí dá nisso. Quais são os 3 elementos centrais para que isso aconteça, pessoal? Para que qualquer flywheel rode com essa velocidade? Eu tenho que ser bom de atrair clientes, então eu tenho que ter uma proposta de valor convincente para gerar o interesse do cliente. Então, o funil continua sendo importante na atração, mas eu tenho que ser bom também de engajar clientes. Eu tenho que ter uma perspectiva de relacionamento contínuo, porque senão é fricção, mas eu também tenho que ser bom em excelência operacional. E na excelência operacional, a gente abre aqui, bifurca a excelência operacional em 2 vias. De um lado, a excelência operacional para otimizar os recursos internos, os recursos existentes que eu gerencio, porque a partir desses recursos eu gero mais lucratividade para investir no sistema. E do outro, a excelência operacional, porque eu só consigo encantar cliente em escala se eu sistematizar o processo de atendimento e gestão do cliente. Esse é o ponto. Ah, não, mas eu tenho ali aquele atendente, atende o cliente com excelência, aquele outro não consegue. Eu tenho que ter um método que atenda a todos com excelência. Vocês percebem como não é um e outro? Não é que o funil se torna desnecessário. É o pipeline, o funil com o flywheel. O funil no modelo linear, ele continua sendo relevante para atividades onde é necessário conversão, estruturar tarefas e processos. Ele é essencial, mas o flywheel é o que faz essa roda girar. Aí você fala, Sandro, mas daqui só... Você fala aí, mas você aplica só? Aí, e na nossa realidade, como isso funciona? Eu vou só retomar 2 conceitos que eu trabalhei com vocês já, quem esteve comigo junto, para trazer isso. Para mim, o conceito central é cada vez mais entender o dealer como hub de mobilidade. Cada vez mais, né? E aqui vale para quem trabalha com veículos leves, pesados mais ainda, agronegócio, para todo mundo, né? Tenho que entender que o negócio de vocês é serviço, mas sobretudo, não é vender produto, não, é um hub de mobilidade, né? O core financeiro, cada vez mais, ele migra da venda do bem para a venda de serviços. Isso já está acontecendo, né, pessoal? Eu peguei só alguns dados aqui, né? Já está acontecendo, né? 50% do lucro das concessionárias dos Estados Unidos já vem de serviços. Eu peguei esse exemplo da Austrália, que eu gostei, porque na Austrália só 12% do lucro da concessionária do setor vem de venda de novos, e no segmento de pesados nem se fala, só tende a aumentar, porque cada vez mais o empresário compra o produto buscando a longevidade e perenidade do uso desse produto, e não o produto em si, né? Então, o que eu trago para vocês? Como a gente roda esse flywheel? A venda do veículo é a porta de entrada, a fidelização e pós-venda é a mina de ouro, é onde faz isso rodar. E aí a gente tem inúmeras oportunidades que eu acho que a gente pode olhar com mais carinho, entendendo o modelo circular. Seja na jornada de cliente, do cliente digital, para acompanhar ele em mais de um momento do processo de compra e pós-venda. Seja serviços em company para o mercado corporativo, que eu posso, inclusive, ter modelos de receita recorrente, modelos de assinatura. Seja na venda de conectividade, aí nem se fala. Né? Como cada vez mais o mercado profissional precisa que o bem esteja funcionando e os serviços de conectividade são fundamentais. Os produtos financeiros, que eu sei, vocês têm serviços financeiros, mas será que estão sendo vistos com tanto carinho, pensando no modelo circular, com tudo isso integrado? Um ativo que me parece que ele não está sendo tão bem ativado, né? Que é potencializado, que é o cross-sell e upsell a partir das informações geradas pelos sistemas conectados. Talvez a gente tenha uma oportunidade grande de transformar dado em informação e, a partir dessa informação, gerar propostas de valor proativas, não esperar o cliente vir até a gente, ser mais protagonista desse processo, né? E, finalmente, a venda de disponibilidade, né? O foco na prevenção, ao invés do foco no problema. Trabalhar uma reeducação do nosso mercado, percebe? Se no mercado de utilitário a gente tem oportunidade, no mercado de pesados ou mercado profissional mesmo de leves como motos, nem se fala. Onde o comprador tem o objetivo de monetizar algo com a aquisição do produto. E mais uma vez eu enfatizo, não, Sandro, nós somos acostumados a vender serviço. É ir um pouco além, pessoal. É um mindset. É mudar a lógica da extração, onde a transação é o destino final com o cliente, a energia se esgota ali, por uma lógica do acúmulo,
onde a todo momento eu vou pensar em redução de atrito, construção de momento, a todo momento eu vou pensar como ativar o cliente devolvendo energia ao sistema. No final do dia, pessoal, eu retomo o final da minha exposição para o começo. Eu só tenho uma mensagem, eu vou querer ouvir vocês, né? Mais do que uma mudança de era, eu vejo que a gente está diante da necessidade de uma mudança de modelo mental de líderes do setor. E vocês sabem que eu já comentei com vocês, vocês têm um desafio, porque eu acho que vocês têm uma oportunidade única no segmento de concessionárias. Eu acho mesmo, porque eu tenho percebido uma dificuldade brutal da indústria se transformar. Talvez a indústria, né, poderia ser uma das principais ameaças para vocês, né? De novo aqueles paradoxos, né? A competição poderia ser uma ameaça para vocês na evolução para esse novo modelo. Mas eu tenho notado uma dificuldade brutal da indústria nessa mobilização. Eu creio que vocês têm a oportunidade, porque vocês estão próximos ao ativo mais importante desse jogo de xadrez, que é o cliente, se posicionar como protagonistas desse negócio. Muitos, às vezes, entendem que o principal desafio aqui é de tecnologia. O principal desafio não é tecnologia, ele é cognitivo, gente. É entender esse novo mundo. É entender como eu posso... E por isso que eu adoro o modelo do Flywheel. Eu estou aplicando o modelo do Flywheel em indústria alimentícia, estou aplicando o modelo do Flywheel em indústria de eletroeletrônicos, estou aplicando o modelo do Flywheel. Tive com o Marcos agora de manhã uma reunião com uma cooperativa financeira, uma das maiores do Brasil, que adotaram o Flywheel graças a um trabalho que a gente fez lá, que eu fiz lá, como modelo de desdobramento da estratégia. Eu estou adotando o Flywheel em uma empresa pequena, um história odontológico, né? Porque ele é uma representação, mais do que uma representação gráfica, ele tangibiliza um modelo estratégico, permite todos enxergarem os benefícios desse modelo para captura de valor de uma forma mais expansível. E aí vem na fala do Rodrigo, inovação é para lá de relevante, desde que eu integre ela na minha estratégia, desde que eu saiba para onde eu quero chegar e desenvolva um modelo de execução todo integrado para esse destino. O Flywheel ajuda nesse modelo. Essa é a minha mensagem para vocês do conteúdo. Agora eu quero ver vocês que fiquem à vontade de mandar aí no chat, levantar a mão, quero bater um papo. Mas antes, vão se preparando aí para fazer as perguntas. Só tenho um recado para vocês, né? Vocês sabem que diligentemente a gente está nessa missão de... Nós assumimos essa bandeira de trazer conteúdo relevante ao Brasil para ajudar as pessoas a se adaptarem a esse novo mundo. E esse ano a gente resolveu dar um passo ousado para nós. Curiosamente, né, o Salib é fundador da HSM, uma das maiores empresas de eventos do Brasil e do mundo. Eventos enormes, né? Eu tive a oportunidade, lá quando eu tive no meusucesso.com, eu fiz um evento que na época foi o maior evento para empreendedorismo do Brasil, o Powerhouse. Mas a gente falou, não, vamos fazer nossos eventos menores. Alguns de vocês já participaram dos nossos eventos, para 50 pessoas, 40, mas tal qual um chamamento, né? A gente falou, não, putz, a gente precisa fazer um evento maior, né? E a gente está usando, confesso a vocês que um friozinho na barriga, né? Até contraproducente ao quem está construindo, a gente vai fazer um grande evento e agora também que a gente começou, a gente vai para cima. Ano que vem é para 1.000, 2.000, agora a gente vai embora. Dia 23 de junho, a gente vai fazer o Gestão do Amanhã Summit, carinhosamente conhecido como GA Summit. Um dia em São Paulo, aqui no Teatro Vila Lobos, 300, 400 pessoas, até 500, vamos ver como vai evoluir isso, onde a gente vai trazer todo o nosso conhecimento sobre gestão e vamos falar de Flywheel. Então, eu queria convidá-las e convidá-los, para você, seus colaboradores, é uma forma de você viabilizar até para os seus colaboradores esse conteúdo relevante. Nesse evento, a gente vai falar sobre ambiente, cliente, como estruturar a cultura, o Flywheel, né? Vamos ter várias masterclass, aqui são algumas, né? A Novo Ambiente, Novas Lógicas, a cultura de centralidade do cliente, cultura com fonte de vantagem competitiva, a visão do Flywheel como um exemplo prático, né? Empreendedorismo de alta performance, a história do próprio Salib na HSM. Então, é um dia inteiro onde nós vamos abordar todos os temas de nosso domínio e com convidados hiper especiais. Nós vamos ter a Lisete Ribeiro, a turma aí de Minas Gerais, conhece o Tauá Resorts, é uma grande empreendedora, mas bota grande nisso, adoro a Lisete. Hoje o Tauá é um dos maiores resorts do Brasil, de João Pessoa, é o maior resort do Brasil, e ela tem uma cultura incrível, ela vai lá mostrar para a gente essa cultura na prática. O Arthur Grimbaum, né, sócio do Boticário, um dos donos do Boticário, o cara que implementou essa estratégia de Flywheel do Boticário, a estratégia mono para a estratégia multi. Nós vamos fazer um Gestão do Amanhã podcast ao vivo, lá no evento, com o Arthur.
E para encerrar o projeto com chave de ouro, Philip Kotler, maior autoridade do mundo. O Kotler está fazendo 96 anos, acabou de lançar o Market 7.0, pessoal. Ele vai entrar numa videoconferência exclusiva para a gente. A gente não podia deixar, até para celebrar esse momento, tá com uma grande inspiração para todos nós. Enfim, um dia para nós vai ser um marco. E nós gostaríamos de convidá-los e convidá-las para estar conosco. Para isso, a gente criou com o Rodrigo uma condição especial. O valor do ticket para o evento é esse, 3.997. Para quem participa aqui do Dealer Hub e de todos os projetos, para quem está presente aqui, vai ter uma condição especial de 2.497. E nós fizemos um projeto exclusivo aqui para o pessoal do Dealer Hub. Foi uma ideia do Rodrigo, né, Rodrigo? Se a gente chegar a 10 tickets, não precisa ser de um cliente só, pode ser do ecossistema todo. Se a gente tiver 10 participantes, esses 10 participantes e quem estiver conosco, eu vou promover uma mentoria online coletiva com todos. E lá a gente vai pegar um caso da comunidade, um caso de Flywheel. A gente pode pegar até um caso de referência, né, Rodrigo? Mas a gente vai montar, eu vou montar com vocês um Flywheel na prática. Na prática, 1 hora e meia, a gente vai lá desenhar esse Flywheel. Então, isso foi uma ideia do Rodrigo, adorei. Então, se a gente bater 10 tickets aqui da comunidade, a gente vai poder fazer essa mentoria online coletiva, exclusiva para a galera, depois do evento, e a gente pode ficar aí conversando. O Marcos vai colocar aqui no chat o link com o cupom, mas quem desejar, o Marcos está aqui, nosso sócio que toca o projeto, é aqui, ó, aqui está o telefone do Marcão, é só falar com ele, fala, ó, estava lá no encontro, quero participar do evento, é só falar com o Marcos, estamos juntos. Olha, pessoal, para nós vai ser uma honra. Esse evento para nós vai ser um marco, a gente tem como propósito deixar um legado importante aqui no Brasil. Felizmente estamos conseguindo mostrar que é possível construir conteúdo relevante no Brasil, do Brasil, de brasileiro para o brasileiro. Né? Esse livro, Flywheel, vai ser lançado, inclusive, nos Estados Unidos. Tivemos 3 domingos atrás, o Rancharan. Salibão recebeu o Rancharan na casa dele, falou, Sandrão, o Rancharan está aqui, vem jantar com a gente. Falei, eu vou agora. Tinha até jogo do Palmeiras. Falei, deixa o jogo para lá. Fui lá conversar com o Rancharan, e o Rancharan falou, esse livro tem que ser lançado no mundo todo. Então, a gente está conseguindo cumprir nossa missão e para nós seria uma honra tê-los e tê-las conosco nessa jornada. O que eu garanto, vai ser um grande evento. As pessoas vão sair transformadas porque esse é o nosso propósito. Feito aqui o meu jabá, né? O Marcos acho que colocou aí. Agora vamos conversar, né? O que eu mais gosto de fazer, né? Vamos conversar, né? Quem quiser participar, colocar sua pergunta, se quiser levantar a mão, abrir o microfone, ou se quiser colocar no chat, fica à vontade. Sandra, acho que eu vou abrir aqui, se você não se importar. Por favor, Natália. Que é isso? Uma honra, Natália, por favor. Maravilha. Bom, eu sou muito apaixonada pelo tema de experiência, tenho anos de experiência, inclusive no tema, porque eu trabalhei muitos anos também no Mercado Livre, voltado para a experiência do cliente, então Grande isso escola, é um tema né? extremamente relevante, né? Hoje eu tenho a minha startup, ela é uma startup, a V-League é uma startup voltada para concessionárias, mas no ramo ali de pós-venda, de gestão de produtividade de toda a oficina, né? E aí, obviamente que esse é um tema extremamente relevante, né? Que a gente leva muito a sério, mas eu gostaria de ouvir de você, como que você implantaria o Flywheel, né? Flywheel, desculpa. Como que você implantaria, nesse caso, numa startup como a V-League? Né, Amiga, boa, excelente sua questão, porque a gente fez um trabalho, inclusive, de um participante da minha comunidade, que tinha uma startup na área de odontologia. Basicamente, ele tinha um consultório com 3 cadeiras que ele transformou num modelo de assinatura, né? E a base é a mesma, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. A base é a mesma, não quero tomar o tempo de vocês, a gente vai estar trazendo esse framework no próprio livro que a gente vai estar lançando, mas o foco fundamental é assim, ó. Primeiro, todo processo que você vai desenvolver orientado ao Flywheel, ele tem que começar com a visão estratégica, pessoal. Ele tem que começar com a visão estratégica, quer dizer, aonde eu quero chegar num horizonte específico de tempo, né? Qual que é o meu objetivo estratégico? A partir desse objetivo estratégico, você vai começar a modelar. Aí você tem várias modelagens, tá, pessoal? Eu gosto de usar a modelagem da teoria do negócio do Peter Drucker, né? Que fala o seguinte: a partir da visão estratégica, eu vou olhar
quais são as minhas capacidades centrais, eu olho para dentro e falo quais são as minhas capacidades centrais, eu olho para as demandas do cliente, quais são as demandas do cliente que eu escolhi atender, e olho para o meu propósito, para a minha visão de mundo. E é desse encontro respondendo a segunda questão, a seguinte questão: qual é o território onde as minhas capacidades diferenciadoras atendem de forma superior às necessidades do cliente? Quais são esses territórios? E a partir desses territórios, eu começo a desenhar o quê? A partir da visão desses territórios, eu começo a desenhar como será os elos do meu motor, né? Como como a Amazon? A Amazon chegou no território, olha, eu vou atender, então a minha lógica central vai ser preços baixos, e para isso eu tenho que ter uma lógica importante de sellers na minha plataforma, então o preço baixo vai me atrair os sellers, que vai me gerar tráfego e vou gerar. Então, a partir daí você começa a desenhar o motor do seu negócio. Desenhar mesmo, literalmente, os elos do seu negócio. E a partir desses elos é o que eu gero e começo a pensar quais são as alavancas que empurram cada elo e quais são os obstáculos que geram fricção. Grosso modo, claro que num tempo breve, esse é o modelo que a gente segue. No livro a gente vai explicitar isso de uma forma muito clara, mas não foge disso. Visão estratégica para onde eu quero chegar, a partir disso a pergunta-chave. Eu gosto muito do play to win, né? Aquele conceito do Leffley e do Roger Martin. Qual é o território que você joga que mais você tem condições de ganhar? Então eu gosto de trabalhar isso no enunciado. Qual é o território onde as minhas capacidades diferenciadoras conseguem atender às necessidades do meu cliente de forma superior? E a partir daí eu desdobro todo o projeto. E o Flywheel, ele é uma consequência desse pensamento. Ele não é o pensamento em si. Ele é o motor, o sistema e a representação gráfica, né? Então, de uma forma bem breve, é isso. Não muda se é uma multinacional, se é uma startup, porque muda a complexidade das interações. Beleza? Maravilha. Obrigada, viu, Nada, Sandro? querido. Gustavo. Fala, Sandro, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Primeiro, eu queria te agradecer por esse conteúdo, foi muito enriquecedor. Eu falo de uma concessionária Volvo, que é a Treviso. A gente tem a parte de vendas e pós-vendas de caminhões Volvo, e nós somos medidos o tempo inteiro pela satisfação do nosso cliente. Então, foi um tema que trouxe bastante conhecimento e a gente já estava praticando o Flywheel de uma maneira indireta, sem conhecer de fato ali a metodologia, o quanto ela agrega. E eu queria ouvir de você qual sugestão você me daria para a gente buscar cada vez mais a satisfação do nosso cliente. Puxa. E aperfeiçoar no Flywheel. Quero aprofundar para a gente poder replicar. Deu uma cortada aqui, mas deu para entender. Gustavo, é interessante porque você sabe que o pessoal da Volvo Caminhões, sobretudo uma turma, participa muito dos nossos projetos, né? Então, a gente conhece de alguma forma, inclusive, pelo lado da Volvo, né? E o pessoal de Customer Success, inclusive, o Joanilton, que é um grande participante, está indo até agora para a Suécia, nos mandou uma mensagem agradecendo muito essa história. Então, a gente conhece de alguma forma. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, Gustavo, é quando veja, quando você fala de satisfação do cliente, experiência do cliente, é do P ao P. Não é uma área responsável por isso. É do porteiro ao presidente. Porque, veja, por vezes, na concessionária, a chegada do cliente, ele de repente, pega uma recepcionista, um recepcionista desavisado, um segurança desavisado, pode estragar toda a experiência do cliente que você gastou centenas de milhares de reais para ter. É ou não é? Isso é verdade, né? De repente, no estacionamento, sabe assim? Isso é prático. É prático. Então, é do P ao P, Gustavo. Sendo do P ao P, eu tenho que tomar cuidado para não deixar essa atividade adensada numa área ou no indivíduo. E o que eu tenho trabalhado o Flywheel com perspectiva? Ele é uma representação gráfica muito poderosa para demonstrar como essa roda gira e qual que é o efeito prático do seu mecânico lá da oficina ao fazer uma boa especificação. Porque às vezes o mecânico da oficina, ele acha que o negócio dele é fazer o trabalho que ele está fazendo ali, tá? Quando, na realidade, o trabalho dele está envolto num modelo muito maior e é essencial para essa roda girar. Então, Gustavo, quando você desenha esse motor de uma forma prática, permite ao atendente, ao vendedor, ao consultor, ao mecânico, ao pós-venda, todo mundo entender a sua função. Eu fiz um trabalho muito legal numa instituição financeira, numa cooperativa financeira, e eu estava com o diretor financeiro, onde ele falou, pois é, né? Então,
o cara lá da tesouraria, que às vezes tem uma tarefa chata, repetitiva, né, modorrenta, ele acha que ele está liberando crédito, quando na realidade ele é essencial para tudo isso rodar. Então, Gustavo, esse desenho, o Flywheel ele tem três funções, Gustavo. São concomitantes, não são excludentes. O Flywheel é um sistema. O Flywheel, vamos começar, é uma representação gráfica e visual. Aqui já tem uma entrega boa para você. Como representação gráfica e visual, ele tem um poder de mobilização. Ele é potente por isso. Todos entenderem seus papéis e responsabilidades. E sabe o que a gente está fazendo, Gustavo? Eu posso mostrar para vocês na prática isso. Eu pego, como eu falei aqui na Natália, a gente faz a visão estratégica, desdobra a visão estratégica nas alavancas, monta o Flywheel, e aí eu vou amarrar cada projeto habilitador da organização a um elo do Flywheel. E vou gerar OKRs relacionados para cada elo. Então, eu vou mostrar para você como, por exemplo, a gente fez um projeto com uma empresa do varejo farmacêutico, onde um dos elos era pessoas engajadas. Você fala, caramba, pessoas engajadas tem um QR. Tem 5 QRs no caso dela. Aliás, um dos casos dela é o seguinte, essa empreendedora, ela fatura uns 200 milhões, é médio porte, tem 30 operações. Ela falou, não, Sandro, o nosso Flywheel vai começar com pessoas engajadas, que é a partir dela que eu rodo todo o restante. E ela criou um negócio lá, Gustavo, que é assim, percentual de realização dos sonhos do indivíduo. Cada líder tem que saber o sonho do seu colaborador, isso está enunciado e conta para o PPR. Então, quando eu falei pessoa engajada, ela criou 5 QRs, é turnover, great place to work, e um deles é o percentual do sonho realizado. Então, Gustavo, eu pego essa visão e vou até o mínimo denominador comum. A pessoa que estava sendo mensurada sabe exatamente como ela roda nesse Flywheel. Então, ele é uma representação gráfica poderosa, mas ele também é um motor, porque você enxerga o motor e consegue enxergar como empurrar a alavanca e tirar atrito. Mas ele também é um sistema, porque o Flywheel sozinho não roda. Como eu comentei com a Natália, o Flywheel tem que estar integrado ao sistema da estratégia do negócio, mas também à cultura organizacional. Porque não adianta, pessoal, qual que é um dos maiores desafios que vocês têm no setor de vocês? Eu tenho uma cultura muito orientada ao produto, ao bem. Nós somos apaixonados pelos veículos. Uma vez, olha, 2 anos atrás eu fiz um projeto de motor 2 com uma das maiores montadoras de pesados do Brasil. E um dos participantes falou, você pode falar tudo, mas a gente é bom aqui de produzir caminhões. Eu acho legal, é bacana, mas ele não entendeu que produzir caminhão é o que ele entrega. Na verdade, a função dele é muito maior do que o caminhão, mas a gente é apaixonado pelo caminhão, pela moto, pelo veículo, pelo trator. Quando, na realidade, ele tem que ser apaixonado pelo cliente. Então, se eu não tiver uma cultura de orientação ao cliente, Gustavo, tudo isso é lindo e maravilhoso para mim. Então, ele também é um sistema. A partir desses 3 elementos, meu caro, ele tem um poder de mobilização fenomenal. Aí eu consigo dar vazão ao que você faz para cima e para baixo. Nossa, gente, eu estou fazendo um projeto com uma empresa eletroeletrônica, essa é grande, 2,2 bi, onde todo o projeto é para o conselho, é para os acionistas. O acionista não tem a visão clara do Flywheel e está correndo risco com o chinês. Você sabe bem dessa história, né? Correndo risco com os chineses. Então, todo o desenho do Flywheel que eu estou fazendo com o senhor, que for maravilhoso, uma das funções, eu vou trabalhar com ele, os acionistas e o conselho. Falei, quando eu estou falando em diversificação, quando eu estou falando em entrar nesse segmento, não é um luxo, não é diversificação de negócios. É porque esse movimento estratégico vai ser essencial para o meu Flywheel acelerar e eu criar uma barreira de entrada para o chinês e criar uma intensidade no meu negócio. Cara, Gustavo, é uma forma de falar simples, um negócio altamente complexo. Eu sou entusiasmado, sou entusiasta disso, cara. Eu estou assim, fissurado nesse treco. Porque eu consigo conversar hoje sei lá, com uma multinacional da forma que eu falo aqui com uma startup, porque ele simplifica o processo. Lembra que simplicidade é diferente de mediocridade. Simplicidade é diferente de simplório. Aliás, quanto mais simples você for, mais sofisticado você é. É sobre isso. Quantos de vocês não estão envoltos nesse desafio de inúmeras frentes de negócio, inúmeras possibilidades de crescimento, inúmeras opcionalidades? E falta, às vezes, o quê? O discernimento sobre como tudo isso cola. O Flywheel é isso. Faz sentido, Gustavo? Me entusiasmei aqui. Não, totalmente. Eu já mostrar aqui, ó, lista de tarefa enorme, os próximos desafios que nós temos aqui, e de fato agregou muito.
Tem Vou me podcast sobre aprofundar, pode Flywheel. ter certeza. E se der, vai lá no evento, vocês vão ver, cara. O Flywheel do Boticário é fenomenal e o Arthur vai estar lá. Então, se der, faz sentido. Sensacional. Isso pra gente estar na veia. Valeu, Sandro. Vamos lá, tem o André e depois tem o Franco aqui. André, por favor. Tudo bem, Sandro? Legal, sempre muito legal te ouvir. E, putz, para mim foi mais legal ainda porque quando você começou a falar, eu peguei e falei, putz, fui nos meus livros aqui, esse é um dos livros que eu sempre gostei. E daí eu fui, peguei a data que eu li esse livro, foi 2005, por É aí, isso aí. 2004, 2005. Aí eu fui procurar nas minhas agendas antigas, as minhas anotações, né, que eu É costumo ir mesmo, anotando. cara? E eu achei a agenda de 2005 e fui buscar as anotações que eu fiz na ocasião, lá 20 anos Que atrás. Quando legal, eu cara. li esse livro, muito legal, cara. Fiquei muito legal. E é impressionante como depois de 20 anos a É coisa impressionante. permanece tão relevante, tão viva, cara, tão, Ô, André, sabe, deixa eu te tão falar uma válida. coisa. Desculpa te interromper, não perde o raciocínio. Mas sabe uma coisa que a gente descobriu, André? Eu acho que nem o Jim Collins tinha a visão do poder que ele tinha nas mãos. Ninguém desenvolveu o conceito de flywheel, André. Ninguém, olha, sabe quantas fontes? Eu mostro para você, se quiser, eu divido minha tela. Divido meu notebook LM, que eu que escrevo o livro, né? Eu que sou escritor. Divido meu notebook LM. 39 fontes nós estudamos, cara. Quer ver? 39 fontes nós estudamos, André, e ninguém desenvolveu esse tema. E como você falou, cara, se você olhar isso hoje, bicho, isso é muito contemporâneo, cara. É muito. Ó, tá aqui, ó. Quer ver, ó? Como é que fala aí? É mata a cobra e mostra o pau, né? Um negócio assim. Ó, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Esse é meu notebook do. Esse é meu notebook do projeto. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Ó, aqui estão todas as fontes, dá 40, ó. Tudo isso é livro, é paper que a gente pesquisou, né? Aí vocês veem como a gente trabalha para escrever o livro. Aqui dá 20, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. São, ó, 40 fontes. 40 fontes. O que mais deixou a gente entusiasmado, André, é que eu acho que a galera não se deu conta do poder disso. Agora, por isso que a gente está fazendo uma obra muito autoral. É muito legal, cara. Dentro das minhas anotações, então, esse livro é fenomenal. Para quem não, eventualmente não leu, eu recomendo muito. Muito. E dentro das minhas anotações, o livro fala, basicamente, ele pesquisou várias empresas e focou aquelas que Mais performaram no mínimo bem-sucedidas. 3 vezes mais do que as demais. E daí Isso. eles pegaram essas que performaram 3 vezes melhor do que as demais e tentaram achar as coincidências do que eles faziam Exatamente. de similaridade, né? E entre as minhas anotações de 20 anos atrás, então, tá, algumas, né? Naturalmente que a mais importante aqui é o do Flywheel, mas a primeira que eu tinha anotado aqui. Primeiro quem, segundo para onde, quer dizer, poucas pessoas, as pessoas certas no ônibus. Ele sempre fala isso aí, né? Porque daí você First melhora o Who? nível de gestão, a delegação. Isso aqui me chamou a atenção na ocasião. A segunda coisa que me chamou a atenção é, eu anotei aqui, foco, foco, foco. Poucas coisas a fazer, é a simplicidade que você falou, porém bem feitas. A Exatamente. terceira coisa foi justamente o flywheel, que era os efeitos cumulativos das coisas estavelmente aplicadas, com É, disciplina, e uma ele coisa fala o acumulando na seguinte, outra. André, ele fala, ao invés do cannonball, da bala de canhão, bullets, pequenas É, balas de revólver. A é, gente sempre e, quer e se procurar bala de acumulando com prata, efeito né? E cumulativo. acumulando, é efeito cumulativo. Esse é o ponto. Muito legal. E aí o próximo e último anotação que eu tenho aqui que tem a ver muito com o Dealer Hub, sabe? E eu fico feliz com isso. Eu tinha anotado aqui os aceleradores tecnológicos para fazer essa flywheel se manter e girar cada vez mais rápido, né? Então, com velocidade, com automação para gerar escala. E daí, quando a gente Exatamente. fala nisso aqui, nos aceleradores tecnológicos, e a gente está num evento do Dealer Hub, é justamente essa a proposta do Dealer Hub, É né? isso aí. Nos ajudar a entender, em a gente entendendo os nossos flywheels, aonde a gente tem que focar, e ele nos ajudar a como fazer essa roda girar cada vez mais rápida, mais acelerada. Então, E aí tem pô, uma contribuição, feliz com André, que essa eu nossa acho que conversa. foi até o que a gente conversou com o Rodrigo à distância. O Flywheel pode ser uma engrenagem poderosa para vocês, o Dealer Hub. Porque às Claro. vezes eu falo inovação e eu não tenho uma perspectiva clara da integração da inovação com a minha estratégia, com o meu negócio.
E aí eu te falo, ó, quando eu desenho o flywheel, esse da indústria eletroeletrônica é bem boa, que é mercado de massa, os chineses estão vindo com apetite. Quando eu desenho o flywheel, eu falo, eu tenho esse leque de opcionalidades de motor 2 aqui. Sabe o exercício que a gente fez? Qual desses conversa com o flywheel? Esse daqui não conversa. Põe no Family Officer, tá? Põe lá no. Se é É, importante, põe no Family Officer. Esse é o ponto, entendeu, cara? Por isso talvez seja uma ferramenta importante para o próprio Hub, né, Rodrigo? Talvez seja uma ferramenta importante para o claro, próprio Hub. muito Beleza. legal. Show. Legal, Sandro. Obrigado. Valeu, querido. Dá tempo de mais uma aqui, o Franco, por favor, querido. Oi, boa tarde, Sandro. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela aula. Foi, nossa, espetacular. Eu conheci um pouco do case da Amazon, mas a profundidade que você colocou foi bem interessante. Eu acho que todo mundo deve ter, assim como eu, ouvindo e tendo vários insights de como aplicar no dia a dia, né? E a minha pergunta vai bastante nesse sentido também. Bora. Uma coisa importante que você colocou agora, inclusive na última pergunta, na última resposta, de realmente você desenhar esse flywheel, né, e adaptado a cada negócio, a cada contexto. Mas eu me peguei imaginando também uma aplicação em que, assim como no case da Amazon, existe essa abertura para fornecedores externos, né, para Sem outros dúvidas. vendedores, no caso da Amazon. Sem dúvidas. E o que me pegou quando eu imaginei essa ação é o como manter o sucesso do cliente, né? Ele também vai um pouco no tocante da pergunta do Gustavo. Porque Gustavo. mais do que ter boa experiência, é como evitar uma má experiência. Como que a Amazon evitou que os vendedores externos vendessem produtos ruins para os clientes dele? Ou vendeu o produto É, ruim e se adaptou com isso? é interessante que você traz, né, Franco, porque há uma tentação inevitável de nós falarmos, puxa, mas a gente já faz isso, né? É uma tentação inevitável. Mas por isso que até o último slide que eu coloco é um processo cognitivo. Será que a gente faz isso mesmo? Por exemplo, será que eu consigo pegar todos os seus projetos habilitadores e amarrar com uma visão de elo para explicar por A mais B com qualquer stakeholder, qualquer parte interessada, por que que aquilo é relevante? Será que eu consigo justificar em detalhes por que que você fez aquele investimento? Sua organização fez aquele investimento em adquirir, diversificar seu negócio para outro segmento de atuação, integrado isso à minha estratégia? Será que eu consigo conversar de uma linguagem simples com o meu acionista sobre isso? Será que eu consigo conversar com uma linguagem simples com o colaborador que está lá pressionado? Falando, mas qual que tem a ver esse movimento? Nós sempre fomos bons nisso. Por que ele está diversificando? Você entendeu, Fran? Então, quando você fala desse modelo, tem um outro conceito que a gente traz importante. Eu saio da cadeia de valor e vou para o ecossistema. Ok? Eu saio da cadeia de valor vertical e vou para o ecossistema. E quando eu olho o ecossistema, eu falo, o que eu posso ativar aqui que eu não estou ativando? O que é centro de custo que pode ser centro de receita? Olha o caso da logística agora recentíssimo da Amazon. E olha, vocês podem me cobrar, né? Até a Natália trabalhou lá no Mercado Livre, podem me cobrar. O Mercado Livre vai para o mesmo lugar. O Mercado Livre está criando uma fortaleza tão grande com logística, que é questão de tempo para ele abrir para o mercado a logística. Ou seja, aquilo que é um centro de custo orientado a criar valor ao cliente, se transforma num centro de receita, inclusive podendo ser ativado por outros stakeholders, até competidores. Não tem problema não. Né? Entende que isso é uma reflexão estratégica sofisticada que eu tenho que simplificar? Entende que hoje nós temos muitas opcionalidades que às vezes são difíceis de eu colocar no mesmo frame de discussão, e por isso às vezes eu fico patinando na execução? Quantos de vocês aqui não têm problema na execução da estratégia? Quantos de vocês não têm problema porque às vezes a diretoria não enxerga a estratégia? Quantos de vocês aqui não tem problema porque às vezes o executor não enxerga o papel dele? Quantos de vocês não tem problema porque o acionista não enxerga, o conselheiro não enxerga? Então eu ativo uma outra lógica de negócio. É um modelo mental. Agora eu vou falar para vocês. Esse eu posso citar que está se transformando em uma informação pública. Ano passado, eu fiz uma reflexão estratégica com o Sicoob Central. Né? Você sabe que o Sicoob é uma central de cooperativas financeiras e tem 300 singulares. Cada singular opera localmente. Então, quando vocês veem aí as Sicoobs da região de vocês, é uma Sicoob regional. Hoje são milhares de agências que representam 300 singulares. Né? Então, eles têm o desafio do quê? Eu tenho é como franquia, né? Eu tenho uma estratégia da central e tenho aqui embaixo a singular. Como eu garanto que essa singular tenha singularidade sem abandonar o sistema? E eu fiz um trabalho com eles, foram vários workshops com
o CEO, o Almada e o N1 deles, vários workshops. E quando eu trouxe o Flywheel, o cara falou, putz, cara, é isso. Nós desenhamos o Flywheel do Cicobi. Então, hoje o Cicobi, uma das ferramentas de gestão dele é o Flywheel do sistema, que ele encontrou uma forma, Franco, de com esse Flywheel do sistema, ele descer para a ponta. Para falar lá para, sei lá, para Cicobi de crédito, para Cicobi Central, como é esse motor. Aí essa Cicobi, olha que legal, Franco. Ela vai pegar esse Flywheel, replicar o negócio dela e fazer o dela. Olha que espetáculo, cara. É a forma que eles encontraram de unir todo o sistema. Olha o poder disso, cara. Aí você replica isso para o Boticário com franquias. Né? Eu faço um projeto muito próximo com o Boticário. Né? A gente está... Olha, para vocês terem uma noção, a gente escreveu o caso do Boticário no livro e eu mandei para o Modé, que é o CEO do Boticário, até porque, como eu estou muito próximo a ele, falei, será que tem alguma informação aqui que... ele mandou uma mensagem, eu posso até mostrar para vocês. Ele falou assim, cara, nunca ninguém escreveu o caso do Boticário como vocês. Sensacional. Né? E parte disso foi desvendado esse mecanismo, não foi genialidade. Não há genialidade. Parte disso foi ter desvendado esse mecanismo, mostrado como o Boticário hoje, ele era um Flywheel mono franquia, eu tenho uma marca que atende franquias, um único canal e só um interlocutor que é o franqueado. Quando eu vou para o multi, eu tenho multimarcas, multicanal e multi-interlocutores, eu vou para quem disse Berenice, Vult, eu vou para Eudoro, eu vou para canal de venda direta, eu vou para franquia, mas sem deixar o franqueado na mão. Porque o meu Flywheel, o franqueado é importante, eu ativo o franqueado e transformo o franqueado Boticário. Além do vendedor, ele é um centro de distribuição. Eu dobro de tamanho em 3 anos. E aí, no EBITDA, que é uma empresa fechada, eles não divulgam, mas o maior da categoria. O Fernando Modé, CEO do Boticário, foi eleito ontem pelo valor como profissional de valor do segmento de beleza. Né? Novamente, né? Olha só que legal essa história. A Natura, quando abriu capital, era 8 vezes maior que o Boticário. Olha hoje. Né? Olha hoje. Por quê, Franco? Sistema de gestão. Ah, mas é do Boticário. Esquece isso. Pensamento medíocre. Esquece isso. Pensamento medíocre. É para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. Desde que... Eu sempre dou exemplo. Sou muito amigo lá do Henry e o Klaus, os maiores ilusionistas do Brasil, né? Da América Latina. Adoro eles. Fui mentor deles desde o comecinho. Uma vez o Henry me mostrou uma magia que era muito, muito diferente. Assim, eu não sabia. Quando ele mostrou a magia, eu falei, caraca, é simples. Isso é o que eu quero fazer aqui com todo mundo, com o mundo. Né? Quando a gente desvenda esse sistema, é isso. Então eu estou aqui, pô, é um mecânico aqui, cara, como é importante a minha ação, eu nem sabia. É sobre isso. Então é isso, Franco. Eu começo a ativar o ecossistema, ativando o ecossistema, eu envolvo outros interlocutores nesse negócio. No Flywheel do Boticário, por exemplo, onde eu fui apresentar o Flywheel do Boticário? No encontro de fornecedores. Então, todos os fornecedores têm que entender o modelo de negócio para se integrar a isso. Quem não se integrar, eu te adoro, mas não vai dar para você trabalhar com a gente. Acho que eu estourei um pouco o tempo aqui, né, Rodrigo? Muito entusiasmo. Sandrão, sempre. Bom com gente boa. Sem problema. Aqui em Minas a gente fala que quando o papo é bom é difícil de ir embora, né? Eu acho que a gente está exatamente com esse ponto aqui, né? Mas eu queria te agradecer aqui em nome de todo o Dealer Hub, tá? A disponibilidade, a super aula, de novo, um assunto muito atual, né? Que mesmo com o tempo, ele segue sendo super relevante. Eu acho que não tem momento melhor para a gente poder ter essa reflexão sobre os nossos negócios, em especial na cadeia de distribuição automotiva. Queria te agradecer mesmo imensamente tempo, disponibilidade e essa parceria com a gente aqui no Dealer. Né? Estou compartilhando com vocês aí, turma, o nosso link, um QR Code, o link está no chat para ouvir de vocês que participaram, o que vocês acharam desse evento. Esse feedback para a gente é muito relevante para continuar trazendo conteúdos mais relevantes para vocês, como esse do Sandro, e continuar melhorando as nossas práticas aqui dentro do Dealer Hub. Sobre o GA Summit, a gente vai disponibilizar depois, detalhadamente. Você manda para todo mundo, Rodrigo? Vamos mandar e vamos bater esses 10 aí, Vamos, pô, vamos aí, vamos montar um flywheel aqui específico de uma concessionária de veículos. Eu acho que vai ser um trabalho muito legal para a gente construir junto aqui e a gente encaminha todas essas informações para vocês logo na sequência. Sandrão, obrigado mais uma vez aqui de coração. Valeu, mesmo. Turma, tudo de bom. Ótimo ter vocês aqui conosco. Valeu, obrigada, Sandro. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Um abraço, irmão. Um abraço, querido. Valeu.